Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Graça, do canal Arte aos Quatro Ventos, e hoje eu trago um trabalho para vocês que é a personalização de presentes que nós costumeiramente oferecemos às pessoas, mas em embalagens tradicionais. Então, o que que eu trago para vocês na aula de hoje? Uma garrafa, pode ser da bebida que vocês preferirem, alcoólica ou não alcoólica, é um presente para maiores de 18 anos, e este aqui, gente, foi o primeiro que eu fiz. Então, vou contar a historinha. O modelo que eu tinha visto na internet também já estava paquerando ele faz tempo, mas quando eu fiz, eu não gostei. Eu achei que ele ficou muito cheio de vermelho, não tinha nada a ver com um presente delicado, e aí eu criei a minha embalagem de crochê. É uma capa, gente, que é feita em duas etapas, e neste aqui eu fui fazendo, arrumando contagem, fazendo aqui à noite, fui fazendo. E esse aqui tá na linha de textura 300. Este aqui, que virou o tchutchuca da tia Graça, já foi feito com um barbante fino de 5 fios, não barbante fio 4, ele já é mais grosso. Esse aqui é um barbante que parece uma linha, gente, cheirinho de presente artesanal. E no final da aula eu mostrei para vocês, inclusive, as decorações que podem ser feitas nesse trabalho. Então, gente, olha, o carinho que a gente entrega quando pega, lembra que eu sempre falo do bombom? Ah, vou dar uma caixa de bombom. Faça uma embalagem para a caixa de bombom, acarinhe o presente que você está dando. Olha aqui, gente, isso aqui para homem ou mulher. Ai, não quero fazer para o Natal, é uma outra ocasião. Muda as cores, não põe cor. A partir deste trabalho, vocês vão ter muitas ideias para poder presentear. E eu achei que com a linha mais grossa, inclusive não precisa ser só em barbante, tem linhas de textura 400. Olha, gente, que fineza que ficou esse trabalho, elegante, tá? Elegante e pessoal. Único, ninguém vai ter nada igual a isso. E para decorar a sua casa, gente, vocês vão ver no final, tem as flores, ou então bolinhas, o próprio Papai Noel aqui, vocês vão ter muitas opções de embalagem, tá? E de decoração. Então, espero que vocês aproveitem e vamos começar a compartilhar, né, gente? Fazer os nossos presentes de Natal com crochê, fazer a nossa decoração de Natal com crochê e colocar o crochê como sempre está, nunca fora de moda. Bora lá crochetar? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna... Iniciando o nosso trabalho, para a gente fazer essa capa, né? Essa capa de crochê para as garrafas, nós temos que fazer em duas partes. Nós vamos fazer esta parte que vai mais ou menos até aqui da garrafa e depois vem a parte do gargalo que vai se juntar a isso. Esse trabalho, que foi um dos que vocês viram na introdução, ele foi feito com linha no Tex 300, ok? E eu vou passar na descrição certinho
quantos pontos eu usei aqui na largura, que aqui no caso são 62, tá? E nós vamos ver junto a diferença que nós vamos conseguir com esse barbante de 5 fios. Ele tem 369 de textura, é um pouquinho mais grosso, provavelmente vai dar um pouquinho só a menos, mas isso não tem importância. O importante é que ela não fique muito folgada, tá? Esse primeiro que eu fiz aqui, eu tive alguns ajustes, então ele tá um pouco folgadinho aqui, certo? Porque foi o primeiro que eu fiz, então eu ajustei. Então, o que que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fazer a base aqui, de forma que ela fique bem certinha aqui, tá? Não fique emborcada, não fique com babados, nada. Aqui, quando eu fiz com linha, eu fui fazendo, prestando atenção apenas que ela não emborcasse, né? E nem embabadasse, senão eu já sabia que ia ficar grande. Então, o que que nós vamos fazer? Eu vou acompanhar mais ou menos a contagem que eu fiz ali. Então, eu vou começar aqui com 20 pontos, ok? Então, fazer o círculo mágico com 20 pontos. Fiz os 20 pontos e agora eu fecho aqui, arremato e agora eu vou dobrar. Eu vou fazer a segunda carreira e vai dar 40 pontos, ok? Deixa eu ver quantas carreiras eu fiz aqui. Eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras. Eu acredito que aqui no barbante também vai dar 4 carreiras, mas vamos uma a uma. Então, agora nós vamos dobrar e vai ficar um total de 40 pontos ou o que vocês acharem, à medida que vocês conseguirem na linha que vocês estiverem usando, ok? Segunda carreira, e eu vou observando, olha, tá? Tem que ficar uma moeda. A terceira carreira, eu vou fazer assim. E vamos ver o que eu usei aqui. Eu usei um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Então, comecei aqui, no próximo eu aumento. E vou de zoião, gente, vou de zoião. A partir daqui eu já não sei mais quanto que tem. Eu vou descobrir só na última carreira. Eu só preciso fazer a volta toda da base da garrafa que eu escolhi, para ela ficar bem ajustadinha, tá? Finalizei aqui, olha, vamos dar uma comparadinha. Eu vou virar aqui e vou colocar meio com meio aqui. Olha, ele tá ficando mais ou menos do mesmo tamanho. Graça, você já sabe quantos pontos tem aqui? Eu não contei. Eu vou contar somente na última carreira, que é para saber certinho o que eu vou fazer quando eu for subir a capa. A próxima carreira, eu vou tentar... E outra coisa, gente, qual que é a manha do gato aqui? É a agulha do gato, não, da gatinha aqui, da tia Graça. A nossa agulha, ela sempre tem que estar reta ao crochê. O que é reta? Se ela começar a ficar muito para trás, aqui, olha, se eu vier trazendo a agulha para cá, é sinal que ele vai emborcar. Se ela já tiver nesse sentido aqui, ele vai criar babado. Então, nós temos que procurar manter a agulha sempre reta. Sempre reta. E é olho, gente, é observação, é como vamos fazer, tá? E aí, a gente estabelece mais ou menos um padrão de aumento. Por exemplo, eu tô dando 2 pontos e um aumento.
E eu tô vendo que a agulha tá se mantendo reta. Se ela começar a ficar nesse sentido aqui ou muito para trás, eu já mudo esse padrão. Lembrando que aqui é sem estresse, é para a gente aprender a desenvolver o olhar, ok? Finalizei a carreira, não contei ainda, nós vamos contar depois. E agora vai começar a subida aqui, mas vamos dar uma olhada na base da garrafa, olha, do jeitinho que eu queria, sobrando um pouquinho, né, para subir aqui. Agora, quando eu fiz esse aqui, depois de pronto, eu achei que faltou alguma coisa. Então, o que que nós podemos fazer aqui? Um acabamento. Quem quiser fazer picô pode fazer, mas eu vou fazer o acabamento com o ponto caranguejo. O que que é o ponto caranguejo? Aqui é o direito, ó, tá? Ó o avesso aqui, ó a ponta aqui. Eu vou trabalhar o ponto baixo ao contrário, ele vai fazer um cordãozinho aqui. Eu puxo um ponto baixo aqui aonde ele está, e em vez de vir para frente, eu vou para trás, olha aqui, e faço outro ponto baixo. Isso aqui vai fazer um cordãozinho de acabamento, vai ficar um charme, gente. Vai ficar um charme que vocês não têm noção. E eu já fiquei feliz porque eu estava achando que estava sem graça, agora ele está cheio de graça, porque tem o ponto caranguejo, tá? Então, vem, olha para trás e faz o ponto baixo. Procurem não apertar para ele não emborcar, ele fica bem certinho aqui, tá? Olha aqui, ó. Olha como ele fica no avesso. Ok? Então, vamos até o final? Pronto. Olha como o acabamento ficou diferente deste aqui. Ok? Aqui, gente, o que que acontece? Neste aqui, eu deixei o lado direito para cá. Mas este aqui, o que tá valendo é o acabamento. É ele que vai aparecer. Olha que beleza. Ok? Então, nós vamos deixar o direito virado aqui para dentro. Eu vou puxar a linha daqui. E o que que nós vamos fazer? Tem dois caminhos aqui. Ou eu faço uma correntinha bem miúda e vou trazendo aqui, olha, embutindo a linha no ponto alto. E, consequentemente, este aqui, ele vai ter que ser a parte que vai ficar de trás. O acabamento, a gente vai fugir daqui, tá? Eu vou fazendo a correntinha aqui e vou descendo. Ou eu corto a linha, arremato bem e venho pegar a saída de linha por aqui, ok? Deixa eu ver se não ficou grosseiro. E ficou grosseiro e eu não gostei. Então, a gente vai cortar a linha. E vai sumir com ela aqui por dentro. Eu vou pegar a agulha de tapeceiro e já embutir aqui por dentro para ela ficar bem arrematadinha. Pronto. Arrematei aqui. Ficou bem melhor, tá? E agora, nós vamos fazer a carreira de puxada. Nós vamos precisar de uma quantidade par, não importa quantos, mas precisa ser par e não pode sobrar muito na garrafa. Então, o que que eu vou fazer? Aqui, eu tenho 62 pontos. Aqui, nós precisamos contar agora quantos a gente tem. Então, eu vou pôr um alfinetinho aqui e vou contar. Se eu não errei, tem 74, tá? Mas mesmo que tenha algum errinho aí de contagem, isso não tem problema. Então, nós vamos puxar o máximo que a gente puder aqui por esse, não aqui na ponta, nesse final aqui. E o que que nós vamos fazer?
Deixa a linha aqui para a gente poder arrematar depois, para não ter perigo de soltar nada. Então, deixa um pouquinho de barbante aqui. Pega o avesso virado para você. E olha, aonde nós vamos puxar? Aqui. Vai puxar o 74? Não. Nós vamos ter que diminuir 14 pontos. Então, vamos fazendo e diminuindo a quantidade dele. Então, gente, procurem, o primeiro pontinho eu vou dar aqui, faz um pontinho baixo aqui. Procurem fazer um tanto e contar, fazer outro tanto e contar. Então, eu vou puxar 3 correntinhas e agora eu começo a laçar e vou puxando o ponto alto. De novo, eu venho para cá e laço e vou puxar o ponto alto. Se eu puxar os 74 pontos, vai sobrar, vai ficar feio na garrafa. Então, eu começo a contar assim, olha, eu pego aqui, eu já laço 2. Eu pego aqui e laço 2. Eu já diminui 1, e aí eu continuo. É no olhar, gente, é no olhar. Olha como vai ficar. Então, eu vou fazer a minha subida, puxando essa primeira carreira, chegando entre 60 e 62. Se você tiver com uma linha ou barbante próximo dessa textura, nós vamos ver juntos como vai ficar a quantidade de pontos. Mas eu já diminuí um lá e vou pegar de novo aqui de 2, olha, já é o segundo. Ok? E nisso eu vou diminuindo a quantidade para minha capa da garrafa não ficar com muita folga, ok? Então, bora lá fazer. E por que eu tô fazendo assim? Avesso virado para mim e direito para cá. Porque quando eu for fazer as próximas carreiras, o direito tem que estar para fora, ok? Ele tem que estar virado para cá. Então, eu tenho que trabalhar o crochê de forma que o direito fique aqui, tá? Pronto, fiz toda a volta. Aqui pelo avesso, olha, vocês conseguem ver que eu fui diminuindo. E eu fiz aqui 60 pontos altos. Como é que a gente vai saber se deu certo mesmo? Nós temos que fazer, antes desse primeiro acabamento aqui, 3 carreiras. Então, agora ele não aumenta, ok? O que nessas carreiras que ainda não tem o trabalho do tijolinho, nós temos que tomar cuidado, é em não aumentar. Então, a gente vai fazer as 3 carreiras e contem, gente. Se vocês colocaram 62, tem que ter 62 em todas. Se vocês colocaram 60 como eu, quando chegar lá na 3ª carreira, tem que contar que tenha 60, não mais do que a quantidade. E se ficar menos também, o que acontece? A capinha vai ficar bem justa na garrafa. Quanto mais justinha ela ficar, melhor, ok? Então, eu vou fazer as 3 carreiras, vou contar e volto aqui com vocês mostrando como ficou na garrafa. Pode ser que eu tenha feito alguma coisa que eu preciso desmanchar? Pode, porque eu estou trabalhando com outra textura. Então, a base que eu tenho aqui é de 62. Aqui, eu estou colocando 60. Na 3ª carreira, eu já sei se deu certo ou errado. E aí, eu já dou também os passos para vocês acertarem a contagem, ok? E a dimensão da capinha dentro da garrafa. Por fora da garrafa, desculpa. Fiz as 3 carreiras e agora vamos para as orientações. Pega a garrafa e olha,
do jeitinho que eu queria. Toda a volta dela. Ok? Por que que deu certo, gente? Porque eu já tenho uma base aqui. Se caso vocês colocarem a garrafa e tiver sobrando, vocês não precisam fazer a base de novo. Vocês calculam, tá sobrando 5 pontos, por exemplo. Vocês vão desmanchar essa terceira carreira e na segunda, desmancha a segunda e faz a diminuição na contagem necessária. O importante é, quando for fazer esse desenhinho aqui, a contagem já esteja certa. Então, esta carreira aqui, mesmo que a segunda sofra mais diminuições, não tem problema. Por quê? Daqui para cima ela tem que estar certa, então o que vai mandar é essa carreira. Então é o chamado pulo da tia Graça. Gente, é um enfeite que nós temos que fazer sempre o melhor possível, mas ele não é tão exigente quanto um trabalho de bico de crochê. A única exigência neste caso aqui, que eu quero fazer este trabalho, ele tem que ser em número par, ok? Não importa também se, por exemplo, quando eu fizer o último, ficar, por exemplo, 4 verdes. Por quê? A gente vai colocar para trás e colocar a decoração na frente. Tudo dá para dar um jeito aqui, gente, pessoal, tá? Nós vamos trabalhar com calma e aí, se vocês falarem, eu quero dar meus presentes todos para as pessoas que eu vou oferecer o vinho como presente de Natal, eu vou fazer a capa. Aí vocês vão estabelecer um padrão de contagem e vai ficar perfeito, ok? Agora vamos começar o nosso desenho de Natal. Sabe aquele pedido que é sempre feito? Inscreva-se no canal, acione o sininho e deixe o like para a gente. Esses pedidos são fundamentais para que você receba as notificações do YouTube quando eu coloco conteúdo para vocês e ajuda muito mais pessoas a encontrar o canal Arte aos Quatro Ventos. Então, inscreva-se no nosso canal, deixe o like e acione o sininho. Muito obrigada! Esse desenho ele vai ser feito em 2 etapas. A primeira é feita com a cor de base. Nós vamos subir 3 correntinhas, que é daqui, e fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas, pula 2 e faz mais 2. Ou seja, vai ficar um buraquinho aqui, tá? Mas esse buraquinho é só agora nessa etapa. Então, por isso que eu pedi número par. Porque vai de 2 em 2 até chegar lá no final. E nós vamos descobrir também, e eu não fiz cálculo, não fiz nada, se ele vai dar certinho, certinho. O que me importa é que esteja em número par para o desenho ficar bom, ok? Então, vamos fazer essa carreira desta forma aqui. Fiz toda a volta, cuidado nesse pedaço para não apertar muito as correntinhas, tá? Aqui o meu deu certinho, sobrou 2 e eu vim para cá porque eu fiz com 60. Esse aqui eu fiz com 62, então esse aqui ele não tinha dado certo não. Vai ter um lugar aqui que ele vai aparecer de 4. Ou eu dei uma embutida aí no meio, gente. Como era amostra, eu fui dando uns pulinhos, tá? Mas não tem problema se ficarem 4 pontos juntos, a gente disfarça depois com o acabamento. Por que que eu não pus, por exemplo, ali nesse aqui pode ter sobrado, porque ele já estava numa espessura mais ou menos larga, né? Eu não podia apertar muito. E sempre vão colocando aqui, olha, se tá indo bem, tá? Agora eu vou trabalhar com a linha verde. Ela tem uma textura bem próxima desse barbante, tá? Aí vocês escolhem como vocês quiserem. Se não quiser fazer em cores de Natal, faz tom sobre tom, vai ficar a coisa mais linda. A próxima carreira, eu não vou começar aqui onde tá o nozinho da branca. Eu vou pegar
aqui, olha, entre os dois pontos altos de baixo, eu vou fazer 2 pontos altos. Ele vai ficar que nem um biquinho. Dou 2 correntinhas, olha como é que ele fica aqui. O primeiro não dá para ver direito, mas esse vai dar para ver melhor. Vocês estão vendo que eu não estou pegando nem um e nem no outro, eu estou pegando no meio. Olha aqui. Ele vai ficar com o biquinho. Eu tinha feito só assim, mas eu recebi uma visita em casa que falou, nossa, o biquinho ficou tão lindo. Então, elas elogiaram. Aqui, ó, tá vendo o biquinho aqui? Então, pode ser feito dessa forma, ou pode ser feito também dessa daqui, olha. 2 correntinhas. E reparem que eu tô sempre pegando por trás, olha. Vocês podem fazer assim de 2 também. Então, tem que escolher uma forma. Ou pega os 2 pontos aqui. Vamos ver como é que fica no quadradinho. Olha, ele vai ficar um pouco mais cheio do que esse aqui. Mas esse vai ficar mais delicado. Vai fazer um outro desenho aqui. Então, não importa a forma que vocês vão fazer, o importante é fazer essa carreira verde mantendo a correntinha para frente. Então, é como se vocês virassem aqui e deixassem a linha solta, ok? Porque o trabalho de intercalamento vem na próxima carreira com o barbante, tá? Então, não esqueçam, deixa toda a correntinha aqui para frente. Chegando aqui, aí eu junto aqui na correntinha e corto a linha. Depois, a gente vai cuidar de todos os arremates antes de subir toda a vestimenta aqui da garrafa, tá? Olhem todos, eu deveria ter olhado antes de cortar a linha, mas já cortei e eu não tinha conferido, hein? Tá? Tudo feito. Aí vem aqui com a linha base. Olha o que nós vamos fazer. O primeiro, ele é meio ruinzinho de fazer porque é o começo, mas eu tenho que trazer a correntinha verde para frente. Esse é o único que é mais chatinho, porque ele tá muito justo aqui no começo. Então, eu vou fazer aqui os 2 pontos altos, deixando a correntinha para frente. A correntinha verde para frente, tá aqui, ó. Agora, não tem mais correntinha entre eles. O que eu vou fazer? Quando são os pontos verdes, eu deixo a correntinha branca para frente. E vou trabalhar nos pontos altos verdes. O que eu faço agora? Olha, passo a agulha aqui e puxo a base para trás. E a correntinha verde vem para frente. Quem é agora? Os pontos altos verdes. O branco fica na frente. Esse que é o intercalado. Quando eu vou fazer o branco, em vez de eu puxar aqui pela frente, eu venho com a correntinha e passo a agulha, ó. E mantenho o ponto da correntinha por cima. Olha aqui, ó. Fica o verde por cima, o branco por cima. A primeira vez que eu fiz, cada hora eu fazia de um jeito, ou seja, eu não cheguei em conclusão nenhuma. Mas quando eu fiz a base do gargalo, eu falei, não, tenho que dar um padrão nisso daqui. Ou vai o verde por cima, ou vai o branco por baixo.
E aí eu vi que eu conseguia manter os dois se eu fizesse dessa forma. Então, vamos mais um pouquinho. O verde ficou por cima e aqui eu só pego aqui, olha, ele automaticamente mantém a correntinha por cima, porque eu mantenho o verde aqui para trás, olha. E o branco ficou na frente. Agora eu trago a correntinha para cá. Ok? Vamos assim até o final da carreira. Prontinho. Olha o intercalado e vamos medindo. Tá? E agora a gente vai, como eu estou fazendo para o Natal, eu vou preparar mais um para ser o vermelho. O vermelho, eu quero que ele caia no intervalo deste aqui. Então, eu não quero o vazio aqui, eu quero que o vazio venha aqui. Então, eu vou dar um ponto baixíssimo aqui, para começar os dois pontos altos bem em cima do verde. Quando eu for fazer o vermelho, ele vai cair aqui, que é onde eu quero. Então, nós vamos fazer mais uma carreira só de quadradinho na cor de base. Agora, eu já vou mostrar para vocês. Nós vamos intercalar com o vermelho. Então, eu já vou deixar aqui, olha, aqui eu já prendi e já fiz toda a volta. E vai fazer a mesma coisa, vai fazer uma carreira da forma que vocês escolheram, ou com os dois pontos altos, ou com os dois pontos fazendo biquinho. Vem aqui, ó, mantendo essa linha tombada para frente, é a mesma coisa. Se vocês quiserem aqui usar alguma linha com brilho, colocar o fiozinho dourado, tudo isso vai embelezar, ok, gente? Tudo isso vai embelezar. Então, eu vou fazer essa carreira e volto aqui já com a linha cortada para dar mais uma passada com vocês como que intercala, e aí nós já vamos começar o trabalho com o tijolinho, ok? Já tirei o alfinete aqui, mas antes de intercalar, confiram tudo, tá? Aí, vamos começar aqui. Vai passar o vermelho para frente. Como eu falei, essa aqui é a mais enjoadinha. Dá uma correntinha que acho que dá mais mobilidade para a gente trabalhar aqui. Pronto. 1, 2, 3. A mesma coisa, mantém a correntinha vermelha para frente e pega os dois pontos altos aqui, mantendo a correntinha branca para frente. Então, passa a agulha por trás, puxando a correntinha para frente, ok? E na próxima carreira, nós já vamos começar o ponto fantasia. As linhas, gente, depois que eu ensinar o ponto fantasia para vocês, vamos pegar, arrematar tudo, tá? Vira pelo avesso se precisar, mas tem que arrematar tudo isso aqui, ok? Olhando aqui a garrafa, olha, tá vestindo que é uma belezinha, tá? O ponto fantasia. Por que que eu escolhi trabalhar com algum ponto fantasia? Em primeiro lugar, eu procurei um ponto par, que eu pudesse trabalhar de 2 em 2, ou de 4 em 4, mas que eu não precisasse mais ter o trabalho de contar. Porque o que acontece? Se eu trabalhar com
só ponto alto, eu posso me distrair e aumentar os pontos, gente. Tá? Então, assim, isso aqui é para realmente ajudar a gente a não ter que ficar contando. Nós vamos colocar alternado, pontos à frente, pontos atrás. Então, aqui ele não está atrás, esse par vem para frente. Eu abraço aqui o ponto. Essa duplinha aqui não tá pela frente, eu vou abraçar por trás, olha, abraço o ponto, com carinho. Esse aqui, se esse foi por trás, esse aqui, ele vem pela frente. Então, ele vai diminuir um pouco a altura útil, porque ele fica com o mesmo ponto no mesmo lugar, com 2 pontos, tirando uma parte, né? A gente não aproveita essa parte, ela some pelo ponto que a gente está intercalando no tijolinho. Porém, o benefício que esse trabalho vai nos trazer é muito grande, porque é de 2 em 2, gente. Ok? Se vocês conhecerem outro ponto, né, vocês acharem mais bonito do que esse aqui, que é intercalado de 2 em 2, usem, façam o ponto que mais agradar, mas procurem, gente, fazer do crochê uma coisa que dê tranquilidade, senão nós vamos ter que contar todas as carreiras se estão com a contagem de 60. E com esse pulo da tia Graça aqui, eu tenho um ponto bonito, diferente e me facilitou a vida na contagem. Então, sempre assim, 2 para trás e 2 para frente. Dois para trás e 2 para frente. Eu vou fazer a carreira inteira e vou mostrar a próxima carreira intercalando ao contrário. Cheguei aqui na última duplinha, ele vem para trás. Lembrando que se a sua contagem estiver dando 4 pontos aí no mesmo sentido, ou você divide 3 e 3, você pode ajeitar isso daí. Como que você vai ajeitar? Medindo na garrafa, se você pode aumentar mais um ou não, depende muito do que você estiver fazendo. A próxima carreira, fechei com o baixíssimo, as 3 correntinhas não tem lado. Mas se ele saiu pela frente, eu vou pegar por trás. Esse aqui tá por trás, eu vou pegar pela frente e é só isso até chegar na altura que eu vou orientar vocês agora, tá? Eu vou pesquisar, mas assim, eu conheço como ponto tijolinho, ok? Depois eu vou ver se colocaram mais algum nome, mas eu conheço como ponto tijolinho, porque ele faz esse desenho aqui, olha. Tá vendo? Fica abaixo e acima intercalado. Então, vamos lá. Essa garrafa que eu tô trabalhando, ela tem, vamos medir, 30 centímetros. Provavelmente é um padrão mais ou menos dessas garrafas, tá? Aqui, neste aqui, eu trabalhei 19 centímetros, fechando aqui o ponto tijolinho. Então, vai ficar apenas 10, deixa eu subir um pouquinho aqui, pronto. Vai ficar aqui 10 centímetros para eu trabalhar depois essa parte que vai vir aqui, que vai dar o nosso acabamento, ok? Então, eu vou fazer tudo, quando eu chegar nessa altura aqui, eu vou parar. Detalhe, gente, é que
essa cobertura que vem aqui pelo gargalo, ela pode vir aonde vocês quiserem. Por quê? Os botõezinhos vão nos ajudar a fixar, ok? Então, se você quiser fazer a base até aqui, mais ou menos, e descer mais o gargalo, fica como vocês quiserem. Daqui para depois que eu ensinar a fazer o gargalo, a criatividade pode andar a 1000 por hora, ok? Então, assim, não se preocupe, tem que ser 19 centímetros. Não, faça do tamanho que você se sentir mais confortável. Olha os erros de intercalamento aqui, ó. Gente, eu ainda não pesquisei se é intercalamento ou intercalação, tá? Então, mas os intercalados aqui, eles estão hora de um jeito, hora do outro. E nesse aqui que eu ensinei vocês, olha que padrão lindo que ficou. Isso aqui, para pessoas que não gostam de tanto colorido, gente, coloca cor pastel, vai ficar coisa mais linda. Vai ficar coisa mais linda. E se não quiser fazer o biquinho, faz os 2 pontos altos, como vocês preferirem. Eu adoro dar um monte de alternativa, ok? Cuidado com a tensão do ponto, mas façam devagar, porque não dá para trabalhar muito rápido com esse ponto aqui. Cuidado com a tensão da linha, ok? Daqui a pouquinho eu volto com vocês. Retornando aqui, gente, trabalhar então com o barbante de 5 fios, que eu falei para vocês que eu usei o Anaterra, ou escolher uma linha com textura maior de 300, tem algumas que são boas de trabalhar, o efeito do tijolinho aqui ficou muito mais bonito. Vocês querem ver na garrafa como é que ficou? Eu até peguei o outro suporte de filmagem para poder mostrar inteiro. Olha essa e olhem essa aqui, que é a primeira que eu fiz. Deixa eu colocar mais para cá. Lógico que essa foi a primeira, né? Então, ela não tá com a contagem tão certa como esta aqui. Mas olha a presença de uma e de outra, gente. Olha como o ponto ficou aquela coisa artesanal, por ser mais grosso, né? A textura do fio ser mais grossa. Eu já, para variar, eu tô apaixonada, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos cobrir. Então, o que eu recomendo para vocês? Orientação da Tia Graça. Quando chegar aqui, não corte a linha arrematando. Por quê? Se vocês quiserem desmanchar ou aumentar a quantidade de carreiras, fica fácil para continuar. Então, eu só vou cortar, posso até colocar um alfinetinho, tá? Agora, nós vamos fazer essa parte aqui. É importante saber quantos pontos vocês têm aqui. Eu sei que eu tenho 60. Ok? Então, o que nós vamos trabalhar, ele vai nos levar à contagem igual à parte de baixo, ok? Então, deixa eu trocar o suporte para poder fazer esse espaço aqui agora. Só para mostrar aqui, olha. Então, eu fechei essa carreira aqui normal. E aí, eu cortei a linha com uma folga e não vou fazer força nesse nó. Deixa ele quietinho aí. Então, vocês estão vendo que é uma carreira só de ponto alto. Então, nós vamos tentar fazer com 20, ou a quantidade que der certo no trabalho de vocês, tá? Mesmo barbante ou linha, mesma agulha, e vamos fazer 20 aqui e fechar o círculo mágico. Agora, antes de continuar, a gente tem que medir. Olha aqui. Ele tá bem justinho e eu acho que vai ficar apertado, ok? Por que eu já não falei direto para vocês fazerem ponto alto duplo? Porque aqui a gente tem que ver, dependendo da garrafa. Se eu usar 2 carreiras, vai ficar grande demais. Então, qual que é a alternativa?
fazer o círculo mágico com ponto alto duplo. A quantidade tá boa, 20 deu certinho aqui. Então, em vez de 3, nós vamos subir 4 correntinhas. Era aqui que era para ter. Nós vamos subir 4 correntinhas e fazer com ponto alto duplo. Vamos medir. Olha a diferença, ele não passou muito e já o suficiente. Para sermos coerentes, nós vamos fazer o ponto caranguejo, só que o direito, ele fica aqui, certo? Quando for puxar os pontos, nós temos que puxar o ponto pelo avesso. Então, nós vamos primeiro fazer aqui. Então, sempre assim, é um ponto baixo que, em vez de avançar, ele volta para trás. Ele vai fazer um cordãozinho de acabamento, ok? O meu tá querendo emborcar um pouquinho. Eu acho que eu vou pôr mais 2 pontos altos duplos aqui, para ele não emborcar. Então, eu em vez de 20, eu trabalho com 22. É importante, gente, por que eu tô contando? Porque depois nós vamos ter que chegar no mesmo tamanho que a gente chegou na base de baixo, ok? Então, sabendo quantos pontos tem, é mais fácil para a gente calcular quantos aumentos vai ter que dar quando chegar no tamanho certo, ok? Ó, então, agora, ó como ficou melhor. Agora, eu dou uma correntinha e começo o ponto caranguejo aqui para nós, tá? Olha que bonitinho que ficou, vai ficar bem acabadinho. Dá uma correntinha, vira para o avesso e fecha aqui com um ponto baixíssimo, para o acabamento ficar finalizado. Agora, é importante, gente, mantenha o direito aqui para você e trabalhe essa parte aqui olhando para o direito. E nós vamos puxar a mesma quantidade de pontos, só que agora com ponto alto comum, para fazer a volta do gargalo. Então, não vai nem diminuir pontos e nem aumentar pontos. Vamos subir todos os pontos, olhando aqui para o direito e trabalhando neste sentido que eu estou mostrando para vocês. Porque aí o direito daqui também fica visível no nosso acabamento. Eu vou conferir junto com vocês, nem mexi a garrafa do lugar. Eu fecho aqui com ponto baixíssimo e tem 2 coisas que nós vamos ter que fazer agora. Primeira coisa é colocar aqui e ver se passou. Ó, mesmo que seja certinho, tá ótimo. Porque a ponta de cá, ela pode ficar bem justinha, porque ela vai vir mais carreiras agora e vai ficar legal. Então, uma parte tá resolvida, tá bem justinho o meu. A segunda parte é contar se eu estou com o número par. Se eu estiver com ímpar, aumenta 1 ponto. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Deixa eu contar de novo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 e 22. Se eu estivesse com 21, eu colocaria mais 1, tá? Ou, se vocês acharem que tá muito justo, já pode aumentar aqui. E agora, vai ser uma observação que nós vamos fazer. Eu vou fazer toda a parte reta do gargalo com ponto tijolinho para combinar. Então, 2 por baixo e 2 por cima, igual nós fizemos embaixo. Vou fazer 3 carreiras aqui e vou medir no gargalo. A hora que eu for medir, eu já retorno com vocês para ver se eu vou precisar desmanchar e aumentar um pouquinho ou se ele ficou como eu medi no começo, tá? Então, vamos fazer 3 carreiras e fazer a medida. Vamos observar. Olha aqui,
o pontinho caranguejo virou para cá, e aqui então eu fiz 22 pontos. O meu aqui tá bem justinho, ok? Ficou bem certinho. Eu vou manter assim, tá? Porque eu acho que ficou legal. Quanto mais justinho aqui ele entrar, mais bonito vai ficar o encape aqui, ok? Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Eu tô com 22 pontos. Lembra que eu falei que era para não se importar muito se ficava, né, 2 iguais no final? Esse aqui também ficou. Olha aqui como é que ele ficou. Eu comecei estes daqui por trás e este pela frente. E o comecinho dessa carreira também é pela frente. Então, o que que eu vou fazer? Esses daqui eu vou fazer 3 aqui e vou fazer 3 aqui, 2 que eu já fiz, mais este 1, porque aí divide um pouco a quantidade de pontos e nem aparece que tem um ponto a mais. Então, fica assim, gente. Se vocês acharem que 22 ficou muito justo, aumente mais 2, que aí vai ficar a quantidade bem certinho. E nós vamos fazer esse tanto aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras sem aumento. O aumento, ele começou nesta carreira aqui, ó, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós vamos descer reto até aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente, olha, 7 carreiras. A partir daqui vai começar 3 carreiras de aumento. Quando chegar nessa daqui, nós vamos chegar em 60 pontos. Então, eu vou fazer até aqui e retorno com vocês. Coloquei aqui na garrafa para vocês verem. Olha, ficou muito bom ele ter ficado justinho assim, ok? Agora, é assim, eu tenho que começar a preparar esse aumento. Eu tenho 22, eu tenho que chegar em 60. Se eu aumentar, dobrar aqui de cara, ele vai perder esse formato. Então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou fazer mais uma carreira de ponto tijolinho. Então, eu tinha falado 7, só que como o outro eu não trabalhei com ponto tijolinho, eu precisei colocar mais 2, tá? Até aqui tem 7, aqui eu coloquei 9. Então, eu vou colocar 10 aqui, e a próxima carreira vai terminar o trabalho com o tijolinho. O tijolinho, ele só vai ficar nesse espaço reto do gargalo aqui, tá? Então, vamos deixar ele bem certinho aqui e aí começar as 3 carreiras que vão chegar nos 60 pontos para cobrir a parte de baixo. Pronto, bem certinho. O que vem agora? Nós vamos estabelecer um critério e a cada carreira daqui para frente a gente tem que fazer e colocar na garrafa, fazer e colocar na garrafa. Então, eu vou fazer um ponto simples e não vou mais trabalhar com tijolinho, porque ele tem aumento agora. E o tijolinho vai ficar feio, porque ele fica grosseiro se eu aumentar no trabalho. Então, um ponto, um aumento. Um ponto e um aumento. Vamos assim até o fim, e aí a gente vai contar e ver o que nós vamos fazer na próxima carreira. Vamos colocar na garrafa e observar o comportamento da capinha no gargalo. Então, um ponto e um aumento. Coloquei aqui e contei. Com esse aumento que eu fiz, eu cheguei em 33 pontos. Se eu dobrar, eu já ultrapasso os 60 que eu preciso, então eu não preciso dobrar. Eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, um aumento, e vou vestir para ver se eu gostei, ok? E já volto com ele contado. Então, eu vou de novo aqui, olha, um ponto, um aumento.
Então, ele vai chegar perto da quantidade que eu preciso, mas não total, ok? Então, um ponto e um aumento e vamos ver o que que deu. Fiz essa carreira aqui, vamos ver na garrafa como é que tá. Então, é a segunda carreira dessa abertura aqui da parte de cima. Ficou ótimo, ó, certinho, do jeito que eu queria. O total que eu tenho aqui é de 49. E a próxima carreira, ela já pode comportar os 60 pontos. Então, 49, faltam 11 pontos de aumento. Esses 11 pontos a gente pode saltear, tá? Não aumenta os 11 de uma vez, vai dividindo um pouquinho de ponto, aumenta um pouquinho de ponto, um aumento, até completarem 11 aumentos e no total estarmos com os 60 pontos ou a quantidade que tem na base de vocês, ok? Pronto, fiz aqui e coloquei aqui. Agora, o que que eu faço? Eu pego essa parte de baixo aqui e visto também. E é aqui que vem o nosso cálculo e como que a gente quer acabar o nosso trabalho. Nós tanto podemos fazer apenas mais uma carreira e já colocar os prendedores, tá? Porque senão, ó, a gente vai puxar a garrafa e a garrafa vai sair. Ou a gente pode fazer como foi esta aqui. Ela cobre essa parte com o desenho aqui. Fica no critério de cada um. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu trabalho agora e vou fazer a carreira de quadradinho cheio e vazio, que são os 2 pontos altos e as 2 correntinhas. Procurem não apertar a correntinha, porque ela vai ter que se sobrepor. Inclusive, eu estou pensando aqui, logo aqui no começo, eu vou pular apenas um, para poder aumentar a sobreposição dela. Então, eu estou aumentando um. Em vez de pular 2, eu pulei apenas um, ok? E vou continuar o resto normal. Em seguida, o que que eu vou fazer? Na mesma sequência, eu vou fazer uma carreira verde e depois já colocar a carreira vermelha. Mas eu vou mostrando uma a uma para vocês, para ninguém se perder, ok? Fiz a carreira, agora eu vou começar, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Ah, é com a verde primeiro, peguei a vermelha. Com a verde. E nós vamos fazer a mesma coisa. Se vocês optaram por fazer de biquinho, né, como eu fiz, vai pegar aqui pelo meio dos pontos e vai puxar, abaixando aqui as correntinhas, vai puxar os 2 pontos altos e as 2 correntinhas. Cuidado para não apertar o ponto, para ele ficar, a volta ficar bem bonita, bem assentada, sem ficar muito fechada, porque ela vai ter que se sobrepor à outra. Esse foi o motivo também pelo qual eu aumentei os pontos, tá? Fazendo a carreira de base agora, naquele mesmo critério. Passa a correntinha verde para frente e pega o ponto alto por trás. Aqui vai fazer os 2 pontos altos e a correntinha branca vai se manter pela frente. Igualzinho nós fizemos na base. Já adiantei aqui, agora eu vou fazer o vermelho
intercalado aqui com o verde, dá o mesmo raciocínio que a gente usou na parte de baixo. Então, agora eu vou fazer todos os pontos altos vermelhos, mantendo essa parte aqui para baixo, ok? E aí, quando a gente for intercalar a próxima carreira, que vai fazer, né, a correntinha para baixo, para cima, já vão vir os prendedores e eu já vou explicar para vocês como que nós vamos calcular para colocar os botõezinhos, ok? Voltei aqui, eu já ia fazer essa carreira com os prendedores, né, para colocar nos botõezinhos, mas aí eu fiz um teste e não gostei do acabamento. Então, essa carreira aqui, nós vamos acabar normal, fazendo o intercalado, ok? Normal. Aí, na próxima carreira, eu já explico como que nós vamos fazer os prendedores. Finalizei aqui, só para vocês verem, eu ainda não mudei o suporte, tá? Então, aqui ele vai se sobrepor. Quando a gente colocar essa parte aqui, a estabilidade, ela vai vir pelo botãozinho. Mas aí também eu vou orientar vocês em como fazer na quantidade de carreiras. Por isso que eu falei, não apertem o nó deste aqui, porque a gente vai estabelecer o nosso padrão a partir desse primeiro que a gente faz. Então, quando eu fiz esse aqui, gente, eu não tinha nenhum critério, então eu pus até botãozinho demais. E aí eu olhei, né, analisei um pouquinho, eu falei, bom, acho que 8 botõezinhos tá de bom tamanho, porque 2 aqui, 2 no outro meio, né? E eu vou fazer da seguinte forma, aí eu consegui estabelecer um critério. Eu vou me basear pelo vermelho. Eu vou fazer uma carreirinha de ponto baixo. Quando chegar nesse primeiro vermelho aqui, eu ponho um ponto baixo e vou pôr, por exemplo, 3 correntinhas. Só que eu já tenho que ver se essas 3 correntinhas, ela vai prender bem no botãozinho que eu escolher. Então, para ser 8 aqui, na quantidade de pontos que eu tenho, um vermelho eu coloco prendedor e no outro não. E aí, eu coloco aqui o botãozinho para ver se ele passa. Ele tem que entrar justinho, para não ficar aquele solta-solta. Então, olha, com essa quantidade de correntinhas que eu pus, ele ficou certinho. Então, vocês escolham o botãozinho que vocês querem fazer. Se a garrafa for essa mais ou menos, né, com 60 pontos nesse trabalho que vocês estão fazendo também, dividam para fazer 8 botõezinhos, 8 prendedores, tá ótimo, gente. Não precisa mais do que isso. Então, eu vou fazer todos os meus prendedores, já vou arrematar a linha e vou trazer aqui para a gente calcular o espaço para costurar os botõezinhos, né? Tem que prender os botõezinhos e fazer a nossa decoração, ok? Coloquei a garrafa aqui, olha, tá? E aqui tá a parte de cima do gargalo. A linha não tá arrematada. Agora a gente encapa, então, olha, o fato dele ter ficado justinho aqui, vou trazer um pouquinho mais para cá. Quando abre essa parte aqui que vai se sobrepor, ele fica super fácil de colocar, ok? E aí, gente, vai no critério de cada um. O que os prendedores vão fazer? Estabilizar uma peça com a outra. Então, por exemplo, eu marcando o primeiro aqui, eu vou ter a referência desse aqui. Como eu falei, isso aqui eu fiz do olho, gente, tá tudo torto. Então, assim, eu não tinha critério nenhum. Então, eu vou escolher esta carreira aqui para colocar os botõezinhos, certo?
cada um pega a sua caixinha de bugiganga lá. Eu peguei para fazer esse aqui, eu vou pegar uma bolinha redonda que eu tenho. É do mesmo colar que eu tinha, tá? Ela vai combinar bem com o rústico, ou pode ser esses daqui, mas eu achei que o redondo prendeu melhor. Então, a primeira coisa, marcar aonde vai os botões. A segunda, nós vamos analisar o tanto de carreira que tem aqui a mais. O que eu fiz aqui? Para eu não ficar contando ponto, não saber se tá certo, se tá errado, a primeira coisa que eu fiz foi prender tudo com um alfinete, ó. Tá preso, ok? E aí, eu pego agora a minha caneta e vou dar um pequeno pontinho aqui, porque eu vou ter que soltar. Então, eu coloco certinho aonde eu vou colocar o botãozinho, ok? E aí, solto os alfinetes e prega o botãozinho. Só tomem atenção de fazer na mesma carreira. Vão olhando e aí sim, depois que os botões estiverem pregados, nós vamos ver se vai precisar desmanchar a carreira da parte de cima ou se do jeito que tá é só decorar. E aqui está essa parte suspendendo, né, segurando a parte de baixo. Então, se você pegar aqui, ela não sai, se pegar aqui a de cima, não sai. E a quantidade de carreiras, aqui no meu caso, eu deixei do jeito que estava. Mas se por acaso você fizer uma saia aqui do gargalo, que ela ultrapassar muito e você não quer perder o trabalho, você pode tranquilamente diminuir essas carreiras aqui e finalizar. Agora, gente, é assim, ela tá linda desse jeito, ela já está linda. A partir daí, começam as decorações que você queira fazer e isso vai depender muito de quem vai receber, ok? Homem, mulher, pessoa mais aberta, pessoa mais conservadora, depende, gente. Aqui as bolinhas são brancas, elas teriam que ser na cor do barbante, mas pode ser aqui, coloca um sininho, pode ser também, olha que lindo que fica se a gente colocar as flores. Deixa eu segurar aqui para vocês verem. Olhem aqui, que linda que ela ficou. Pode ser colocado aqui, pode ser colocado aqui. Gente, como vocês quiserem. Tinha uns amigos nossos aqui na nossa casa, olha. E era o casal, né? De São Vicente. E o meu amigo falou assim, não, mas aqui você pode fazer um tipo de uma gravatinha borboleta, ou a flor mesmo. Ele falou, eu ia ficar super feliz de receber um presente deste aqui. Gente, tem a nossa cara, a nossa energia, ficou lindo, ficou diferente, ficou original. Ok? Isso é um presente que tem o nosso carinho, tem a nossa energia e quem recebe com certeza vai ficar muito feliz. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, façam os seus presentes, vamos além de mandar, né, um presente trabalhado com o nosso carinho, isso ajuda a gente a economizar nos presentes e eu tenho certeza que vocês vão fazer sucesso, ok? Muito obrigada a você que ficou comigo até o final da aula e até a nossa próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau! Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that